Milhões de pessoas estão começando a usar isso, acreditando que encontraram a solução definitiva. Uma caneta. Uma aplicação por semana. E o peso começa a cair. Mas o que quase ninguém te conta é que isso não é para todo mundo. E em alguns casos, pode estar fazendo mais mal do que bem. Se você está pensando em usar, ou já começou, o que eu vou te mostrar agora pode te fazer repensar tudo. Antes de continuar, já se inscreve no canal. Porque aqui, a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Você não precisa estar acima do peso extremo, nem ter diabetes avançado, para começar a usar. Hoje, muita gente está usando por estética, por pressa, por desespero. Mas o seu corpo não vê isso como solução rápida. Ele vê como um choque. Porque o que esse tipo de medicamento faz é mexer diretamente com a forma como seu corpo controla a fome, a glicose e o metabolismo. E é aí que mora o perigo. Se você já sente que seu estômago é sensível, esse é um dos pontos mais importantes que você precisa entender antes de sequer considerar esse tipo de medicamento. Muita gente ignora sinais simples do próprio corpo. Aquele enjoo leve depois de comer. A sensação de estufamento mesmo comendo pouco. O intestino que um dia funciona, no outro não. Parece algo comum, quase normal. Mas não é. E quando você introduz uma substância que interfere diretamente no ritmo da digestão, o que já estava sensível pode sair completamente do controle. O que esse tipo de medicamento faz é desacelerar o esvaziamento do estômago. Na prática, isso significa que a comida fica mais tempo parada dentro de você. A proposta parece boa, você se sente satisfeito por mais tempo, come menos e emagrece. Mas o seu corpo não foi feito para lidar com isso dessa forma, principalmente se já existe algum desequilíbrio ali. E é aí que começam os problemas que muita gente não esperava. Aquela leve sensação de peso depois das refeições começa a virar um desconforto constante. O enjoo, que antes aparecia de vez em quando, passa a ser diário. Algumas pessoas relatam que simplesmente perdem a vontade de comer não por saciedade, mas por mal-estar. Comer deixa de ser algo natural, e passa a ser um incômodo. E não para por aí. O intestino também sente. Pode desacelerar ainda mais, causando prisão de ventre intensa, ou, em outros casos, o efeito contrário, episódios inesperados de diarreia. O corpo perde o ritmo. Fica imprevisível. Agora pense em alguém que já convivia com gastrite, refluxo, ou qualquer desconforto digestivo. Essa pessoa já tem um sistema mais sensível. Quando adiciona algo que altera ainda mais esse funcionamento, o impacto pode ser muito maior. E o mais preocupante é que muita gente continua mesmo assim. Ignora os sinais. Acredita que é só uma fase, que o corpo vai se acostumar. Mas nem sempre vai. Porque esses sintomas não são apenas efeitos colaterais leves. Eles são avisos. O seu corpo está dizendo que algo não está funcionando bem. E quando esses sinais são ignorados por muito tempo, o que era um simples desconforto pode evoluir para algo mais sério. O problema é que, enquanto o peso está diminuindo, a pessoa aceita o sofrimento. Tolera o enjoo. Aguenta o desconforto. Porque acredita que está valendo a pena. Mas essa conta chega. E quando chega, muitas vezes o corpo já está exausto, desregulado, pedindo para parar. Por isso, antes de pensar em qualquer solução rápida, você precisa se perguntar: como está o seu sistema digestivo hoje? Seu corpo já dá sinais de sensibilidade? Você já sente que algo não funciona como deveria? Se a resposta for sim, ignorar isso pode ser um erro perigoso. Porque o que parece uma ajuda, pode se transformar em um problema ainda maior. Se você já teve qualquer alteração na tireoide, ou conhece alguém na família que passou por isso, esse é um ponto que não pode ser ignorado. Porque diferente de outros sinais mais visíveis, a tireoide age em silêncio. Ela controla funções fundamentais do seu corpo sem que você perceba. Energia, metabolismo, ritmo do coração, até seu humor, tudo passa por ela. E quando algo interfere nesse equilíbrio, as consequências podem ser lentas, mas profundas. Muita gente acredita que, por não sentir nada agora, está tudo bem. Mas problemas na tireoide nem sempre dão sinais claros no começo. Às vezes é apenas um cansaço diferente. Uma oscilação de peso que não faz sentido. Uma sensação de desânimo que aparece sem motivo aparente. Pequenas mudanças que vão sendo ignoradas no dia a dia. Agora imagine introduzir no seu corpo uma substância que altera hormônios relacionados ao metabolismo, sem considerar como sua tireoide pode reagir. Esse é o ponto que quase ninguém comenta.
Existem alertas importantes quando falamos desse tipo de medicamento em pessoas com histórico de alterações na tireoide, especialmente em casos mais sensíveis ou com histórico familiar. E mesmo que isso não aconteça com todo mundo, o risco não pode ser tratado como algo irrelevante. Porque quando a tireoide começa a desregular, o corpo inteiro sente. O metabolismo pode desacelerar ou acelerar de forma descontrolada. A energia some. O peso oscila sem lógica. O coração pode acelerar. O sono muda. E o mais difícil, muitas pessoas não percebem que o problema está ali. Elas acham que é estresse, cansaço, idade. Mas não é. E o perigo aumenta quando a pessoa continua usando algo que pode estar contribuindo para esse desequilíbrio, sem saber. Outro ponto crítico é que, em alguns casos, alterações mais sérias podem surgir sem aviso claro. E quando finalmente são descobertas, já exigem acompanhamento constante, exames, e um cuidado que poderia ter sido evitado com mais atenção no início. O problema não está apenas no medicamento em si, mas em usar sem avaliar o contexto do próprio corpo. Cada organismo reage de uma forma. E quando existe um histórico envolvendo a tireoide, esse cuidado precisa ser redobrado. Ignorar isso é como mexer em um sistema delicado sem entender como ele funciona. E o corpo não esquece. Ele pode até demorar para mostrar, mas uma hora, os sinais aparecem. Por isso, antes de qualquer decisão, a pergunta mais importante não é isso funciona. Mas sim isso é seguro para mim. Porque quando se trata da tireoide, o que parece pequeno hoje, pode se tornar um problema difícil de reverter amanhã. Esse é, talvez, o ponto mais ignorado de todos, e ao mesmo tempo o mais perigoso. Pessoas que não têm diagnóstico, não têm acompanhamento, não têm nenhuma alteração confirmada, e mesmo assim começam a usar. Tudo por um único motivo: emagrecer rápido. A promessa é sedutora. Ver o peso cair em pouco tempo, sem precisar mudar muita coisa. Mas o que parece simples por fora, por dentro é uma intervenção direta em um dos sistemas mais sensíveis do seu corpo, o controle da glicose. Seu organismo foi programado para manter o açúcar no sangue dentro de um equilíbrio muito preciso. Nem alto demais, nem baixo demais. Esse equilíbrio é o que mantém sua energia estável, sua mente funcionando bem, seu corpo respondendo como deveria ao longo do dia. Quando você interfere nisso sem necessidade real, você cria um cenário de instabilidade. E é exatamente isso que começa a acontecer. No início, pode até parecer que está tudo bem. Você sente menos fome, come menos, e o peso começa a cair. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas começam a perceber sinais diferentes. Um cansaço que não passa com descanso. Uma fraqueza estranha no meio do dia. Tonturas leves que surgem do nada. Às vezes, até tremores ou suor frio. Esses não são sinais aleatórios. São respostas do seu corpo tentando lidar com níveis de glicose que estão sendo alterados artificialmente. E quando a glicose cai mais do que deveria, o corpo entra em alerta. A mente fica lenta. A concentração diminui. A irritação aumenta. Você pode sentir uma necessidade urgente de comer algo doce, mesmo sem entender o porquê. Em alguns casos, a pessoa simplesmente perde a energia para atividades simples do dia a dia. Agora imagine viver isso de forma recorrente. Dias em que você não sabe se vai se sentir bem, ou se vai ter uma queda de energia no meio da rotina. O corpo deixa de ser previsível. E isso gera ansiedade, insegurança, e um desgaste silencioso. O mais preocupante é que muitas dessas pessoas continuam. Ignoram os sinais porque o peso está diminuindo. A balança vira o único parâmetro de sucesso. E todo o resto vai sendo deixado de lado. Mas o corpo não funciona assim. Você não pode mexer em um sistema essencial como o controle da glicose, sem uma real necessidade, sem acompanhamento, sem entender as consequências. Porque, com o tempo, esse tipo de interferência pode desregular a forma como seu organismo responde naturalmente. O corpo pode começar a depender desse estímulo externo para manter o equilíbrio. E quando isso acontece, voltar ao normal não é tão simples quanto parece. Além disso, existe o risco do efeito rebote. Quando a pessoa interrompe o uso, o corpo tenta compensar. A fome pode voltar mais intensa. A vontade por alimentos mais calóricos aumenta. E o peso, muitas vezes, retorna rapidamente. E junto com ele, vem a frustração. A sensação de ter feito tudo certo, e mesmo assim voltar ao ponto inicial, ou até pior. Por isso, usar esse tipo de abordagem sem realmente precisar, não é apenas desnecessário. É arriscado. Porque você não está apenas tentando emagrecer. Você está alterando um sistema vital,
sem saber como ele vai reagir a longo prazo. Aqui está a armadilha mais silenciosa de todas, e talvez a mais comum. Pessoas que entram nesse caminho buscando um resultado rápido, visível, quase imediato, mas sem mudar absolutamente nada na base. Continuam com os mesmos hábitos. A mesma alimentação desregulada. O mesmo sedentarismo. A mesma rotina que levou ao problema inicial. E por um tempo, parece que está funcionando. O peso começa a cair. As roupas ficam mais largas. Os números na balança finalmente diminuem. E isso cria uma sensação perigosa de que está tudo sob controle. Mas não está. Porque o que está acontecendo ali não é uma transformação real do corpo, é uma intervenção temporária. O organismo está sendo forçado a agir de uma forma diferente, sem que a causa do problema tenha sido resolvida. E o corpo percebe isso. Ele sente que está perdendo energia, reservas, equilíbrio, e começa a se adaptar para sobreviver. O metabolismo desacelera. O gasto energético diminui. O organismo entra em modo de economia. Agora imagine o que acontece quando essa ajuda externa é retirada. O corpo, que já estava tentando se proteger, reage. A fome volta, muitas vezes mais intensa do que antes. A saciedade desaparece. A vontade por alimentos calóricos aumenta. E o metabolismo, mais lento, favorece o acúmulo de gordura. É aí que entra o efeito rebote. E ele não vem devagar. Muitas pessoas relatam que o peso volta rápido, às vezes em poucas semanas. E o mais frustrante, mesmo tentando comer menos, o corpo responde de forma diferente. Como se estivesse correndo atrás do prejuízo. Isso gera um ciclo perigoso. A pessoa emagrece, relaxa, volta aos hábitos antigos, recupera o peso, e sente que precisa recomeçar. E muitas vezes, volta a buscar soluções rápidas de novo. Só que cada ciclo deixa o corpo mais cansado, mais resistente, mais difícil de responder. E o emocional também sente. Vem a frustração. A culpa. A sensação de incapacidade. Como se o problema fosse falta de disciplina, quando na verdade o erro está na estratégia. Porque não existe atalho que substitua a mudança real. Nenhum recurso externo sustenta um resultado que não tem base. E ignorar isso, é entrar em um ciclo que pode durar anos. Por isso, a pergunta que você precisa se fazer não é: isso vai me fazer emagrecer rápido? Mas sim: eu estou preparado para sustentar esse resultado quando isso acabar? Porque se a resposta for não, o risco não está só em não funcionar. Está em piorar tudo depois. Seu corpo não precisa de pressa. Ele precisa de consistência. E qualquer caminho que ignore isso, cobra um preço. Agora me diz uma coisa: vale a pena trocar um resultado rápido, por um problema que pode voltar maior depois? Se esse alerta fez sentido para você, fica aqui no canal. Porque todos os dias tem conteúdos que podem abrir seus olhos antes que seja tarde. Se inscreve agora e ativa as notificações.